Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos de dica preciosa, viu? Isso aqui é a técnica que vai fazer você conseguir fazer o seu bolo de andar super seguro, com 100% de certeza que não vai acontecer nenhum acidente. É uma técnica que a gente pode usar, né, para aquele cliente que vai viajar, mas quer comprar com você, não quer comprar, né, onde ele vai viajar, mais pertinho, para ser mais tranquilo, e quer levar o seu bolo, então você não vai deixar de fazer. Então, aqui eu tô usando essa técnica, né? Já usei algumas vezes para garantir que ele chegue 100% seguro. A gente sabe que a ganache é uma cobertura, né? Bem segura, estruturada. Mas, como qualquer cobertura, pode sim acontecer acidentes, porque não vai ser somente a cobertura que vai garantir a segurança do bolo. Tem que estar com a massa estruturada, o recheio também, tem que ter a estruturaçãozinha ali entre os dois bolos, que eu já mostrei pra vocês. Tem vídeo aqui no canal fazendo toda a estruturação de bolo de andar. E também tem o mais importante, que é o transporte, minha gente. Não adianta a gente fazer tudo direitinho e no transporte a pessoa levar no colo, deixar o bolo torto, né, descido ali no banco do carro. O motorista não ir com cuidado, passar em vários buracos, o caminho ser longo. Então, tudo isso aí pode contribuir para a ganache rachar ou para o seu bolo acabar virando, né? Acontecer algum acidente aí. Então, para garantir que fique 100% seguro, eu vou te ensinar essa técnica hoje para o seu bolo ficar intacto. Essa técnica fica legal se a gente usar coberturas, né, que endureçam, como Butter ganache e pasta americana. Se a gente colocar numa cobertura de chantilly, por exemplo, vai danificar ali toda a cobertura, vai ficar uma melequeira quando tirar. Mas eu já vi também confeiteiras fazendo. Mas eu prefiro fazer quando é uma cobertura assim mais durinha, porque a gente consegue tirar, né, a cobertura de proteção que a gente vai colocar. E o bolo vai estar intacto, então a pessoa vai conseguir comer a cobertura, né, a ganache, vai conseguir comer o bolo, ele vai ficar ali perfeitinho. Então, comecei aqui já fazendo a minha cobertura de ganache branca no bolo. Primeiro, vocês viram que eu fiz uma cobertura com a ganache meio amarga, né? Fiz agora com a branca, deixei ele todo retinho, do jeito que ele vai ficar. E tô aplicando esse acetato por cima da cobertura. Então, esse acetato, ele vai garantir que o meu bolo fique ali seguro, ele vai segurar ali aquele bolo, né? Ele não vai ter como rachar, não vai ter como cair, porque esse acetato vai segurar ele. Então, eu fiz uma cobertura fininha com a ganache branca, não precisa ficar muita ganache, né? Pra não ficar aquele excesso ali demais. E aí, a gente coloca esse acetato em volta. Aqui eu tô usando esse acetato bem grande, porque o que tinha lá era de 20 centímetros. E eu precisava que tivesse pelo menos 15, né? Pra eu poder cortar, porque o de 10 não ia dar. Então, eu disse, vou levar o de 20 mesmo, porque aí qualquer coisa eu corto. Então, eu coloco ele. Aqui eu tô acertando a fita do Durex, cortei um pedaço mais bonitinho, né? Eu coloquei primeiro ali um pedacinho aleatório. Depois eu tirei, tô cortando ali um pedaço bonitinho pra ficar retinho ali, mas, né? Pra não ficar aquela coisa feia. E aí, coloco atrás. E aí, fica dessa forma fixado, tá vendo? Aí, agora eu vou cortar todo o excesso em cima, deixando bem rente ao meu bolo. Vocês vão ver que esse acetato, ele não vai dar pra ver muito quando o bolo estiver decorado. O que vai dar pra ver mesmo é o brilho dele, né? Que ele brilha, né? Fica ali aquela coisa que dá pra você ver que tem um plásticozinho ali. Mas na mesa você não vai perceber nem nada. E aí, no corte, quando for cortar o bolo, é somente destacar essa fita atrás. Tira ali o acetato em volta, a ganache vai ficar intacta, não vai arrancar toda a cobertura do bolo. E você vai conseguir comer o seu bolo tranquilamente. Essa minha cliente, ela viajou, eu acho que é um pouco mais de 1 hora de viagem o local que ela foi. E aí a festa só ia ser no outro dia. Então eu indiquei, né, que fosse essa técnica aí, para que garantisse que ele ficasse todo intacto. Porque a gente não sabe como que vai ser transportado, a temperatura do carro, se estiver muito quente, né. Essa encomenda saiu daqui de 3 horas da tarde, então tava quente. Então tem tudo isso. Já que a gente não vai poder garantir 100% como ele vai chegar, a gente pode garantir que ele chegue intacto com essa técnica. Então, eu já vi confeiteiras fazendo com chantilly, mas elas colocam o acetato primeiro no bolo e depois colocam o chantilly por cima do acetato. Dessa forma, eu acho que não fica tão legal, porque quando a gente tirar o acetato, o chantilly vai sair todo, né? Então, assim com a ganache, eu acho que ficou mais legal, porque a gente consegue tirar o acetato e a cobertura vai ficar ali no bolo, a gente vai poder comer também essa parte. Então, eu acho que coberturas durinhas fica melhor, como ganache, butter pasta americana, né? Se for uma viagem muito longa, eu recomendo tranquilo essa técnica, porque não vai interferir na decoração, não vai interferir em nada. O bolo vai ficar ali na mesa, lindo e maravilhoso. Na hora do corte, você tira e parte ele. Então, você vai garantir a segurança, a estrutura e o sabor também. Aqui eu tô cortando, né, o excesso em cima e vou deixar da mesma forma, bem rente, né, o bolo ali.
Esse de cima eu fiz uma espiralzinha ali, pra ficar mais bonitinho. E fiz ele na cor azul. Então, eu fiz a mesma forma, cobri ele com a ganache meio amarga, depois eu fiz a ganache colorida, azul. E aí, coloco o acetato. É sempre bom deixar ele um pouco geladinho, né, a ganache, antes de colocar o acetato, pra não grudar e fazer aquela meleca toda. Então, aqui eu tô fazendo a minha estruturação. Coloco os dois bolos um em cima do outro. Se você não viu o vídeo eu mostrando tudo isso aqui, tem aqui no canal. Eu ensinei passo a passo como fazer a estruturação do jeito que eu faço. E aí, você pode estar assistindo lá. Depois que eu apliquei o acetato nos dois andares, eu passei um papelzinho ali nele pra limpar, né? Pra se ficasse marca de dedo, tirei tudo, pra ele ficar bem limpinho. E aí, minha gente, vocês estão vendo que tá um bolo lindo, né? Não vai interferir na decoração, ele não vai ficar feio. E agora eu vou vir com a papelaria e os detalhes. Na inspiração que a Cleide mandou, ele não tinha esse acetato, óbvio. A gente colocou aqui como uma medida de segurança para que a cliente conseguisse viajar e ter o bolo dela seguro. Então, a gente tá fazendo os detalhes aqui por cima do acetato. Tinha um detalhe que fosse como se fosse uma água, né, no bolo. E aí, eu preferi fazer ele por cima, né, porque se eu fizesse antes do acetato e colocasse o acetato em cima, não ia ficar legal. Ia ficar um negócio ali nada a ver. Então, eu tô colocando aqui em pasta americana esse detalhezinho de água. Então, eu fiz 3 tirinhas com tons diferentes, fazendo um degradê, um mais claro, depois um pouquinho mais escuro e, por último, um mais escuro. E aí, eu vou soltando também ali a parte de cima para dar esse movimento, né, da água solta. Vou colocando um por um e ela gruda facilmente. Eu coloquei água também na pasta, coloquei ele no acetato ali e grudou tranquilo. Então, eu fiz ali as 3 tirinhas pra fazer esse detalhe. E depois eu vou vir colocar a papelaria. A papelaria é super fácil também. Onde tem a parte do bolo, eu só enfio os palitinhos. E onde é pra colocar no acetato, eu colei com cola quente. Então, eu coloquei um pouquinho de cola quente e grudei ali a papelaria no acetato. Então, ficou tranquilo, perfeito. E aí, como vocês sabem, pra destacar, você vai tirar ali o acetato, a papelaria vai estar no acetato, então não vai ter problema nenhum. E depois a gente consegue partir o bolo tranquilamente. Vocês já usaram essa técnica? Comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando. Se vocês usariam, se vocês recomendariam para os seus clientes. Se já usaram, comenta aqui se vocês gostaram também. Se é uma coisa nova, se vocês nunca tinham visto. Eu já fiz em outras encomendas, né? Recomendei quando foi viagens longas. Mesmo sendo bolo pequeno, minha gente, pode sim acontecer acidente. De tanto trepidar no transporte e acabar, né, rachando a cobertura. Ele pode ceder. Se tiver muito quente, a temperatura, o carro não tiver ar-condicionado, pode ir derretendo ali, né? O recheio fica mais cremoso, vai cedendo. Então, pode acontecer, mesmo sendo bolo pequeno. Então, por isso que eu recomendo. Vai viajar, vai ser uma viagem longa, vai ser de um dia para o outro a festa. Coloca essa técnica, porque você vai garantir 100% que o bolo vai ficar seguro. E não tem problema, porque como vocês estão vendo, a decoração não interfere em nada. Aqui eu tô colocando a papelaria, tá vendo? E onde tem bolo, onde não tem ali o acetato, eu só vou enfiando. E onde eu vou colocar no acetato, eu botei um pinguinho só de cola quente e coloco, dou uma seguradinha, né, pra poder fixar, pra ele não descer ali e depois endurecer torto. E vou colocando um por um. E aí não teve trabalho nenhum. Coloquei todos os peixinhos, as algas, teve cavalo marinho, teve umas bolinhas também de água, né, como se fosse as bolinhas de água. E tô colocando essa parte de cima que tem a idade, tem um polvo também grande e uma partezinha que é como se fossem umas águas, como se fosse uma onda, né, do mar. E aí vou colocando, e ele basicamente tá pronto. Como vocês viram, eu não fiz acabamento entre um bolo e outro, porque ficou muito bonitinho aqui, não teve necessidade. Mas se ficar meio torto, alguma coisa aí, vocês verem que precisa cobrir, é só colocar ali um detalhezinho entre os dois bolos. Mas aqui não precisou, ele ficou lindo, então eu deixei dessa forma. E aí vamos finalizando a papelaria. E eu amei, gente, eu amei. Já tinha feito essa técnica em um bolo individual e chegou lá intacto, a cliente me mandou foto, ficou tudo perfeitinho. E esse também de andar também ficou ótimo. Então, a gente garante aí total segurança. Mesmo seu bolo sendo estruturado, cobertura feita ok, a gente não sabe como vai ser o transporte. Então, você não pode garantir que vai ser 100% ok, né? Mesmo quando a gente entrega, às vezes, eu já fiz entregas com o Uber e eu pedia pra ele ir com cuidado. Quando eu vi o homem tava indo correndo rápido que só, passando nos quebra-mola rápido. Então, a gente não tem como controlar. Quando a gente vai junto, a gente ainda pode ficar ali em cima, mas quando não, a gente não tem como saber. E assim ficou o resultado. Esse bolo ele foi junto com o kit, né, com doces personalizados. E aí fica, ó, todo o 360 para vocês verem aí. Quando gira ali o pedacinho da fita, eu quis colocar com cor para poder a cliente saber, né, onde tá a fita. Porque se a gente colocar aquela transparente, pode ser que ela não veja, e aí vai ser complicado na hora de tirar.
Então, eu coloquei ali um pedacinho da fita marrom, cortei bonitinho, né, pra não ficar feio. E olha que maravilhoso. Lindo, todo estruturado. E aí, quando for partir, ele vai estar, ó, perfeito. E aí, ele foi também com esses doces, né? Teve bolo no palito, teve cupcake, teve trufa, pirulito, tudo lindo. Não mostrei pra vocês porque eu queria realmente mostrar essa técnica, né, do bolo. Aqui já tava tudo embaladinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer todo aquele passo a passo, né? Curtir, comentar, se inscrever no canal se você for novo. E é isso, até o próximo vídeo.